Agora vamos dar início à mensagem, né? Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, do 22 ao 25. Nós vamos encerrar essa primeira parte da carta de 1 Pedro. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor ministre o coração do teu povo. O teu povo precisa ouvir a tua voz. Senhor, tenha misericórdia. Misericórdia da minha vida. Derrama da tua graça, do teu favor. Em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, 22 a 25. Vamos à leitura. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. A seção maior desse texto, ele começa no versículo 13. E a partir daí o apóstolo Pedro apresenta o impacto de uma vida santa do cristão. E Pedro mostra que os salvos devem viver de três maneiras, né? Isso aqui já foi pregado, é só para retomar. Os salvos devem viver em santidade, 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Os salvos devem viver com reverência, 1 Pedro 1, 17 a 21. E hoje nós vamos estudar, né, que os salvos devem viver em amor. Começa ali em 1 Pedro 22 ao 25. Então hoje nós vamos refletir sobre essa grande verdade. Uma vida santa se manifesta em amor profundo uns pelos outros. Antes de ordenar que os crentes amem uns aos outros, Pedro apresenta a base desse amor. Então nós vamos estudar esse texto compreendendo aonde Pedro quer nos levar, né, nessa manhã. Veja lá no versículo 22, a primeira parte. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Aqui está a base. Segundo os comentaristas William Hendricks e Simon Kistemaker, a expressão purificar a alma não se refere a rituais externos, mas a uma transformação moral e espiritual. Ou seja, os desejos são transformados, as inclinações do coração são renovados. A vida passa a ser moldada pelo amor de Cristo. Pedro está dizendo que os crentes obedeceram a palavra de Deus. E quando vivem dentro dessa obediência, são considerados puros. E o âmbito dessa obediência é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Pedro também deixa implícito que seus leitores aceitaram o evangelho pela fé. A Bíblia descreve a nova vida em Cristo como uma transformação interior profunda. Um abandono do passado, o nascimento de uma nova criatura. Uma vida voltada para a santidade e esperança. Essa é a base que o apóstolo Pedro, antes de falar dentro do próprio versículo ali que nós lemos, como que nós vamos amar os nossos irmãos, ele dá a base. E qual que é a base? A obediência à verdade. Qual verdade? Do evangelho. E conhecereis a verdade? Se verdadeiramente o Filho libertar, verdadeiramente sereis. Está em João 8, 32 e o versículo 36. É essa a verdade. O apóstolo Pedro aqui vai começar para finalizar e vai falar: gente, presta atenção. Por que vocês podem amar uns aos outros? Porque vocês foram transformados por essa verdade.
Porque quando você estuda um assunto, você já estudou qualquer coisa na escola, talvez você nem gostava da escola, mas quando você vai ler alguma coisa, você pergunta como, não é? Como que eu faço isso? Como que eu vou agir assim? Tem uma maneira, e a maneira Pedro apresenta antes de falar algo que é pertinente ao Evangelho, que é amar uns aos outros. Mas como que eu vou amar? É quando eu sou transformado por obediência a essa verdade. Essa verdade é que aponta a como eu vou agir, como que eu vou amar. E aí o apóstolo Pedro continua. Para que tenham amor sincero por seus irmãos. A obediência ao Evangelho gera amor profundo pelos irmãos. Quando obedecemos a palavra de Deus, demonstrando amor primeiro por quem? A Deus. O Evangelho, irmãos, é interessante, né? E a gente não para pensar nisso. Como que uma nação tem 84% que diz que é cristão e o Brasil está do jeito que está? Não tem alguma coisa errada? Quem já parou para pensar? Eu não era bom de matemática, né? Mas 84% é bastante, né? Quem acha que é bastante? Quem está acordado? Eu estou meio que sonolento, mas quem está? É muita coisa, não é? E por que o Brasil está do jeito que está? Você já parou para pensar? Esse evangelho, e aqui, irmãos, vamos buscar um pouquinho um contexto lá, que te ajuda a você entender. A igreja estava tudo tranquilo, que nem hoje pela manhã aqui. Não, eles estavam em perseguição, estavam espalhados pela Ásia, Bitínia, Capadócia, tudo. A igreja estava sofrendo perseguição. Um culto tinha 50, outro dia tinha 40. É nesse contexto que o apóstolo Pedro vem falar, primeiro, antes de terminar essa sessão, sobre ser santo, que é precioso. Eu acho que você deveria ler novamente, do 13 ao 25, porque ele dá a base de como que a gente tem que viver. Aí você vai pensar assim, poxa vida, aqueles irmãos estavam sofrendo, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, e Pedro está falando que é para amar, que isso? Já nós vamos entrar nessa parte. Mas ele dá a base, é porque você foi transformado. Não interessa se o mundo está terrível, não interessa se a perseguição é dura. Você, não é isso que Pedro está falando no começo aqui? Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. E essa verdade gera o quê? Amor ao próximo. Se você foi impactado por essa verdade, a sua vida não pode ser mais do mesmo jeito, egoísta. Uma vida vazia, é incoerente, irmão. Você diz que é cristão, então tem que ser. Você fala, cita Efésios 2, 8, 9 e fala João 3, 16, mas qual é o real impacto na sua vida? Então Pedro fala, primeiro a Deus, para que tenha um amor sincero para os seus irmãos. Mas antes ele já falou que é a Deus, e agora ele fala ao próximo. E Jesus ensinou isso claramente. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu quero que abra lá para mim, um dos meninos lá, Mateus 22, do 37 ao 39. Mateus 22, do 37 ao 39. Ame o Senhor seu Deus. Irmãos, deixa eu explicar aqui um negócio para você. Coração e de toda a sua alma é intenso. É um amor que deveria tomar a nossa vida por primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Esse evangelho, ele leva a gente a entender esse mandamento. Não é isso que está escrito nos 10 mandamentos? Não, primeiro, amar o Senhor teu Deus? Mas como que você consegue amar o Senhor teu Deus? Pela conversão, pela a regeneração, já nós vamos falar sobre isso, em Cristo Jesus. Toda a sua alma e de todo o seu entendimento. 38. Esse é o grande primeiro mandamento. Por que é grande primeiro? Oi? Você não ama ninguém. Deixa eu arrumar a sua cabeça. Acabou, fechou. É isso aí. Você entendeu isso aí, acabou. Posso falar com você? Ninguém ama ninguém. Ah, mentira, pastor. O meu vizinho não é crente, ele ama a família dele. Não.
Posso falar uma coisa para você? Tem uma coisa que o ser humano tem, é um negócio chamado ego. Quem tem ego aí? O ego. Quem já viu? Gostei. Parabéns, Nilton. Na célula, está na célula, substância. Já pegou o esquema, né? Melhor já levantando a mão, né? O ego faz com que você ache que você ama. Por quê? Eu amo. Ama nada, é porque é do seu interesse. Aquela família, você luta por aquela família. Você não ama. Nenhum ser humano ama. Sabe quando você ama verdadeiramente? Quando você é impactado pelo Evangelho. Aí você descobre, rapaz, eu não amava, eu era interesseiro, eu tinha meus interesses, mas agora eu entendo em Cristo Jesus. Então, Pedro está lembrando, este é o grande primeiro mandamento, que foi o próprio Jesus falou, 39. E o segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo, como você a si mesmo. Jesus ensinou isso claramente, não foi só aqui não, várias vezes. Amar a Deus e amar o próximo. No Novo Testamento, as palavras próximo e irmão se conectam no mandamento do amor. Mas nas epístolas, a palavra irmão tem um sentido espiritual. Ele carrega algo precioso. E aí, refere-se aos irmãos e irmãs em Cristo. Esse amor deve ser sincero, sem hipocrisia, genuíno. Pedro não está falando de simples simpatia ou afinidade, ele está falando de amor profundo. Pois não. Amor. Isso, é amor. Isso é amor verdadeiro. Porque amor é mais serviço do que sentimento. John Stott já falou primeiro isso aí. Exatamente. Ele não, é isso. E nós vamos, gostei. Boa, guarda isso aí para você, é bom, nós vamos entrar isso agora. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, irmãos, gostei da participação do Nivaldo. Sabe por quê? Nós não amamos ninguém, nós gostamos da afinidade. Pedro está apertando o calo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem for pregar esse trecho tem que se preparar. Que está lá em 1 Pedro capítulo 2, 17, que ele fala, sabe o que? Ele mexe bem no ranço. Ai, Pedro, honrai o rei e amar os irmãos. Ai, coitado de quem for pregar. Eu já estudei já o texto, é pesado demais. Sabe os seus grupinhos no WhatsApp que você fica falando mal de todo mundo, das lideranças? Foi Deus que instituiu. É para honrar. Vou deixar para o pregador lá falar depois, tá bom? Hoje eu não vou mexer em seara alheia, não. Mas quem for pregar, se prepara, porque esse texto de hoje já mexeu comigo. Sabe o que é, Nivaldo? É isso aí. Amar profundamente. Sabe o que é amar profundamente? É isso aí que você acabou de fazer. É amar o não amável. Ou alguém que fala inglês aí, corrige se eu pronunciei certo. Chesterton, tá certo? Mais ou menos, né? Leia sobre ele. Ele fala sobre isso aí. Amar o não amável. Ai. Pedro está falando para uma igreja que está sofrendo perseguição, que é para amar o não amável. É para amar fraternalmente e intensamente. Pode falar, Dama. Sim, é isso. Não, você não... vamos pegar a frase da Dama e trazer para a mensagem. Você não ama. Entendeu? Sabe quando você vai amar? O irmão pisou no seu pé. O irmão olha feio para você. O irmão é terrível. Irmão, domingo que vem você vai almoçar na minha casa. Ué, por que o riso? Mexeu no ranço, né? Esse riso por dentro fala assim:
Quem colocou esse irmão como pastor sobre nós? É esse riso aí que quer dizer. Pastor, sabe? Você sabe que Pedro está falando, irmãos, aonde vocês estiverem, vocês têm que manifestar. Ele usa duas palavras que são conhecidas. Até o Joel pregou em Apocalipse sobre Filadélfia. Ele usa essa palavra e aparece aqui. Fraternalmente, Filadélfia. E ágape, profundamente é amor ágape. E o amor ágape é de alguém. Quem que é? Ô, pastor, poxa Deus, você podia ter facilitado. Eu gosto da Livino porque ele é legal. Mas o pastor Lucas não é. Difícil amar ele. Como é difícil amar. Agora vou mexer mais no ranço. Deus não quer mais suas orações. Ai, ensina-me a amar. Eu já fiz tudo por você. Morri na cruz. Morri para te salvar. Meu sangue sim verti. Morri na cruz. Acabou. Como que Jesus fez? Eu vou morrer, eu vou dar minha vida por eles. Ninguém tira minha vida, eu a dou. Acabou. É isso que Deus quer. A partir de hoje, você vai amar sem esse negócio. Você vai falar, você tem dificuldade? Irmãos, somos seres humanos. Quando a gente tem uma dificuldade, qual que é o canal que a gente tem que fazer? Está lá em Mateus 18. Irmão, vem cá. Olha, se eu pequei contra você, me perdoe. Nós ficamos orando, fazemos campanha, chama pastor, chama irmão, vamos lá, vamos invadir a casa do irmão, vamos conversar com o irmão. Não adianta, o Jesus quer. Se você não entendeu, querido, deixa eu dar uma boa notícia. Você precisa morrer. Já estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que amar o Isauro, eu tenho que amar a Alessandra, eu tenho que amar o Nivaldo, o Joso. Independe se tem afinidade ou não, é Jesus. E acabou. E isso Pedro está falando na carta. Pois não? É. Eu amo você. É isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Quem que é Pedro? Eu estava estudando o texto e fui puxar a vida de Pedro. Por que Pedro escreveu isso? Amar profundamente. O próprio Pedro experimentou profundamente o amor de Cristo. Sim ou não? E ele é um exemplo maravilhoso. Todo mundo fala só do apóstolo João, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Pedro aprendeu a amar verdadeiramente. Quais as ideias que o Pedro deu para Jesus? Esse povo vindo, nós também. Acho que ele contava o tempo inteiro. Não, o senhor não vai para a cruz, não. Não foi isso que falou? Pedro traiu? Mas Pedro foi regenerado. Está lá no final do Evangelho de João. E ele foi alcançado profundamente por esse amor. Que Pedro está falando que nós somos transformados por essa verdade. Logo, nós devemos amar profundamente os nossos irmãos. A restauração foi que jeito? Vocês riram quando eu falei para você chamar o irmão para comer um churrasco. Sabe como que Cristo regenerou Pedro? Está lá, estava na praia e fez um churrasco. É assim que Jesus faz. Chamou ele, Pedro. Fez um peixe assado para os discípulos, chamou Pedro à parte. Pedro, tu me amas? E ali, diante daquele confronto, que o propósito maior é a restauração, Pedro teve condições de escrever o quê? Amem profundamente, porque ele foi alcançado por esse amor. E você não professa isso para os outros, que você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você tem que fazer o quê? Amar. Santidade no amor. Somos chamados, esse impacto, essa verdade nos leva, nessa parte do versículo 22, leva a gente a pensar sobre isso. O pastor Glênio Fonseca, ele tem um livro, ele tem uma série só sobre Soli Deo Glória. E ele diz assim no livro dele, A Morte do Grão de Trigo. Comecei a ler. Gente, eu empresto para qualquer um, é curtinho, mas vale a pena. A terceira marca, ele vai falar no livro, do novo nascimento, é o amor legitimado, dispensado aos outros. E ele cita, Charles Spurgeon dizia, o amor é o uniforme de Cristo. O amor é o uniforme de Cristo. Quem está revestido de Cristo, vive revestido de amor.
A Bíblia declara, ele citando 1 João 4, 7 e 8, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. A verdadeira fé cristã sempre manifesta em amor. Tem um teólogo que diz assim: o amor cristão é a marca registrada da vida cristã. E Jesus também afirmou: os discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Uma fé sem amor é uma fé falsa. Uma fé sem amor é uma fé falsa. Porque qual que é a cadeia de ideia aqui de Pedro? Opa, se eles foram alcançados pela verdade, eles têm condições de amar verdadeiramente. É uma construção de ideias. Do poder que o evangelho tem. Mas qual que era o contexto daquela igreja? Tranquilidade, festa? Não, perseguição. E Jesus já tinha avisado eles no evangelho de João, capítulo 13, do 35 em diante: vocês vão ser conhecidos, não porque carregam uma Bíblia, não porque são da barreirinha, porque vocês amam uns aos outros. Leia lá depois, foi numa ceia antes de ser traído. Vocês vão ser conhecidos pelo jeito que vocês se tratam, que vocês se amam. É isso que está aqui por detrás. Essa é a ideia. Os discípulos são reconhecidos pelo amor. Então, uma fé sem amor é uma fé falsa. Você sabe por que o irmão chorou aqui quando citou os venezuelanos? A gente brinca muito com o Joso, mas é a forma dele expressar o amor. Não é também porque os outros não choram que não sentem amor, não é isso. Mas isso mostra que há uma preocupação verdadeira sobre essas pessoas. Foi falado aqui algumas coisas, ele perguntou quem pode buscar esses irmãos. Mas e aqueles que estão longe? E aqueles que estão afastados? Você é capaz de fazer o quê para essa pessoa estar aqui? Ah, Lucas, deixa eu lembrar, você é o pastor. Eu sou um membro da igreja, entendeu, pastor? Entendeu? A gente dá uma oferta para o senhor ir lá fazer esse serviço. Você entendeu, pastor? Você não entendeu nada. Isso é mais temeroso. Cada um de nós somos chamados a fazer o quê? O que o texto está falando? No plural. Amarmos uns aos outros. Hoje você podia olhar para o seu lado aí. Faltou tal irmão, vou ligar para ele. Querido, você fez falta. Você faz falta. E eu te amo. Você precisa de carona? Eu vou te buscar aí. O amor não faz conta. Quer ver? Isso aí é fácil, né? Só lembrar quando você namorava. Você tomava banho, os homens, né? Tomava banho, fazia tanta coisa. Escrevia carta. Escrevia ou não escrevia? Nossa, chegava no horário, fazia cada loucura. Atravessava a cidade a pé, sem guarda-chuva, chegava molhado. O amor é atitude. Sabe por que você fazia isso? Porque você realmente estava interessado. Quando você está realmente... Irmãos, prestem bem atenção. Vai ofender e não tem problema com isso. Quando você ama a Deus mesmo, nada é difícil para você em relação ao próximo. Não adianta ficar bravo. É verdade. É o evangelho. Quando você ama profundamente, estar na célula não é uma questão que o pastor Lucas vai mandar um áudio para mim. É que eu amo estar com meus irmãos. Eu vou cuidar deles. Eu vou estar com a igreja de Cristo. Nossa, hoje minha semana foi agitada. Aí que eu vou para a célula mesmo. Eu vou lá. Eu já falei de forma lúdica, né? Tá triste, vai para a célula. Tá alegre, vai para a célula. Eu faço isso, irmãos, para ver se você vai. Para de dar desculpa. Ame estar com o povo de Deus. Vou dar uma dica para vocês. Quando você quiser fazer uma célula, tem um irmão aí que tem uma pizzaria, vai valer a pena. Fica o recado. Não quero dizer nada. Não vou citar nome. Pede a moda da casa. Pronto, falei. Com borda de chocolate. Vixe, já estamos entregando. Chega. Nós temos que estar com o povo de Deus. Precisamos amar. Está entendendo? Então, tá bom. Versículo 23.
O que diz o verso 23? Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro responde uma pergunta fundamental: por que devemos amar uns aos outros? Ele vai falar por quê. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Na regeneração, o projeto regeneração, deixa eu falar uma coisa para você, quando você estiver com a soberba espiritual bem alta, deixa eu falar para você, você é o agente passivo, ou seja, o agente ativo é o nosso Deus. Sabe por quê? O texto lá famoso, Efésios 2:8, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, o que não vem de vós? A fé. Vem de quem? De Deus. A obra, está lá em Efésios 1 e tudo. Deus nos amou, Deus programou algo chamado igreja, antes da fundação do mundo. Ele deu a vida dele por nós, morreu na cruz do Calvário, o plano estava todo pronto. E um dia você foi alcançado quando alguém pregou para você. Nós fomos alcançados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus é o agente. Deus nos gera espiritualmente. Jesus ensinou, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele falou isso para quem? João 3,3, falou para Nicodemos. A regeneração significa, Deus nos concedeu nova vida espiritual. E essa nova vida se manifesta através da fé em Cristo. Você sabe uma coisa que eu faço errado aqui na igreja? E eu faço consciente, mas é para estimular os irmãos. Eu falo assim, irmão, lá no Monte Santo, então faça essa loucura, até o pessoal pegar. Não precisava a gente mandar você abraçar o irmão. Por que não? Quando você chega. Precisa mandar abraçar? Isso é ridículo, desculpa, eu sei que eu estou errado. Mas se você nasceu de novo, qual que tinha que ser a sua alegria? Oh, José, oh, pastor Horst. O mundo abraça, os cumprimentos do mundo são de gente que não foi regenerado de novo, que não morreram. É tudo falsidade, tem que ter uma postura. Nós somos de Cristo. E você deve abraçar o seu irmão. Quando você vê ele, dá um abraço, fala assim para ele: oh, nós vamos morar no céu junto para sempre. Aí o outro fala amém. Nossa, não vai morar em lugar nenhum. Fica todo mundo aqui. Vamos voltar para o texto. Agora, deixa quieto. Não adianta. Jesus tem misericórdia. Isso, Senhor. Ó, irmão, nós vamos morar juntos lá no céu. Amém. Isso, que bom. Tomara que, né? Vamos lá. E o que essa regeneração fez? Transformação do seu caráter. Transformou a sua mente. Irmãos, deixa eu explicar novamente. Amar o irmão, assim, ó, imagina que é assim, ó, só para você entender. Jesus não é para você chegar, imagina que a pessoa aqui, eu acho que eu vou amar, não vou. Não, o texto está falando que nós somos regenerados. Aquela velha herança, aquele velho homem ficou para trás. Independente daquele ser vai fazer contra mim, seja o meu próximo, seja familiar, seja aqui na igreja, não importa, eu vou ver ele e vou falar assim: eu te amo. Quem está entendendo? Senão não adianta a gente ficar falando aqui. Se você foi regenerado verdadeiramente, é um prazer estar com o povo. Fala, Senhor. Não traz. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nós foi dado. Amém. É isso. E a ideia aqui no texto grego indica que essa regeneração ocorreu no passado. Qual a palavra que Pedro usa? Regenerado. Vocês foram já foi. E ela continua produzindo efeito no presente e tem impacto eterno. Ou seja, um dia
Essa ação que aconteceu no passado, ela vai reverberar onde? Na eternidade. Essa é a ideia. Até o impacto eterno. A semente incorruptível da palavra de Deus, e aí Pedro vai explicar de uma forma aqui para a gente entender, e alguns autores trazem isso também. Ela tem duas pegadas, negativa e positiva. Explico. A semente natural foi feita para morrer. Ou não? Jesus ilustrou isso. Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. Negativo em que sentido? De morte. Para que possa produzir fruto. Está lá em João 12, 24. A semente perde a sua forma para gerar vida. E qual a vida que vai ser gerada a partir de você quando o cristão morre? E Cristo vem habitar? Uma nova vida. Fruto. Agora, de forma positiva, Jesus explicou na parábola do semeador, que acho que vai ser explicado semana que vem. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11 também fala. É incorruptível. Ela é viva, ela é permanente, poderosa para gerar vida. Deus usa a sua palavra para gerar a nova vida. João afirma: todo aquele que é nascido de Deus, nele permanece a divina semente. Se você é gerado por Deus, o que permanece em você? A divina semente. E a semente representa a própria vida de Deus habitando no crente. Você está conseguindo entender o que o apóstolo Pedro está fazendo? Primeiro ele falou, vocês foram lá, primeiro, pela obediência da palavra, vai gerar um amor profundo. Esse amor profundo, sabe por que ele é possível? Porque vocês foram regenerados. Você viu a construção de ideia do apóstolo? Porque vocês foram regenerados. Vocês foram transformados. Há uma nova vida. Irmãos, quem lembra aqui do Portas Abertas, estava aqui aquele domingo? Como que nossos irmãos estão morrendo? Pesado? Não foi aquele que vi, mas sabe o que é? É que eles foram gerados por uma semente divina e eterna. E isso já reverberou na eternidade. Porque todos esses que morreram em Cristo estão com quem? Com Cristo. Estão com Cristo. E aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisinha. Só abrir uma parte para a gente pensar melhor sobre isso. A vida regenerada, a nova vida que Jesus propõe, essa velha vida, ela fica para trás. Ela já não tem peso na vida no presente, da nova vida em Cristo. Não é isso que você ensinou na nossa música? Perdendo tudo com amor e com tristeza. No final a música diz. Nossa. Deixa, não vou fazer mais isso. Perdendo tudo. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem dificuldade para cantar essa música, você é crente genuíno. Porque é difícil. Não é fácil, irmãos. Se alguém ensinou para você que o evangelho é fácil, você não foi evangelizado corretamente. Porque é duro negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas eu tenho uma notícia para você. Pedro está falando aqui nessa manhã que nós fomos regenerados. Nós fomos transformados. Nós fomos capacitados a viver uma nova vida em Cristo. E sabe o que ele faz ainda para mexer? Mais um pouquinho? Versículo 24 e 25. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece. Essa é a palavra, é o evangelho que foi anunciado a vocês. Pedro está citando o Antigo Testamento, o livro de profeta Isaías. Abre sua Bíblia lá, Isaías 40, do 7. Vamos ler. Isaías 40, a partir do versículo 7.
A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece. Pedro está citando o Antigo Testamento. A brevidade da vida humana e a eternidade da palavra. Pedro cita o profeta Isaías: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A humanidade é marcada pela transitoriedade. A vida humana é passageira, frágil, breve. A erva seca. Nossa, estou ruim. A flor cai, assim também acontece com a beleza e o poder. A glória humana, o ser humano, muitas vezes dominado pelo orgulho. Imagine-se grande por causa de sua força, sua cultura, sua ciência, sua beleza. Mas diante de Deus tudo é passageiro. Mas Pedro apresenta um contraste glorioso. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Veja que Pedro está fechando uma ideia que ele falou dos 3 tipos de santidade que nós devemos viver. Mas tudo isso é possível somente por quê? Por causa da palavra. Essa palavra que é eterna. Essa palavra que permanece para sempre. Essa palavra que fomos alcançados, fomos transformados, fomos regenerados, que é capaz de fazer eu amar você e você me amar. É essa palavra que vai permanecer até o fim. É a palavra. A palavra de Deus não envelhece, não desaparece, não perde poder. Essa palavra é o evangelho que foi pregado a todos nós. A mensagem que salva, transforma e gera vida é eterna. Essa palavra é eterna. O mundo há de passar e toda a sua, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai acabar. Mas a palavra de Deus vai permanecer até o fim. É essa palavra que Pedro está falando, não é qualquer palavra. É a palavra de Deus, é a palavra que permanece. Essa palavra jamais vai passar. Pedro nos ensina 3 grandes verdades. Primeira, a obediência ao evangelho purifica a nossa vida. Só o evangelho tem poder de purificar a nossa vida e transformar. Não adianta você procurar em outras coisas, irmãos. Não adianta você procurar em movimentos. Não adianta você procurar em qualquer coisa. Só o evangelho pode purificar verdadeiramente a vida do cristão. Esse evangelho enlatado, esse evangelho que não produz mudança de vida, não é evangelho. O verdadeiro evangelho purifica e santifica. 2, o novo mandamento, então, ou seja, esse evangelho vai produzir o quê? Um novo nascimento. E nesse nascimento produz amor sincero entre os irmãos. A palavra de Deus é eterna e poderosa para gerar vida. Portanto, uma igreja verdadeiramente regenerada é uma igreja marcada por santidade, obediência, amor profundo e vida transformada pela palavra. Em resumo, a ideia é santidade, obediência, amor profundo e vida transformada pela palavra. Essa é uma igreja verdadeiramente genuína. Se a igreja genuína não transmite isso, tem alguma coisa errada. Algumas perguntas para você refletir. Minha vida demonstra obediência à palavra de Deus? O amor pelos irmãos é uma marca visível da minha fé? Presta atenção. O amor pelos irmãos
É uma marca visível da minha fé? Estou vivendo segundo aquilo que é eterno ou passageiro? Porque aqui o apóstolo Pedro, talvez aqueles irmãos leram aquilo entrou como uma flecha no coração deles e fez muito sentido. Realmente a vida é breve. Não é assim que nós cantamos? A vida é breve, né? Aqueles irmãos foram impactados. Eles entenderam e compreenderam, não, vale a pena ser santo, vale a pena amar profundamente, vale a pena viver por essa palavra. E não importa o que aconteça, nós vamos estar lá. Ele está fechando uma ideia. Não importa, porque essa palavra um dia me transformou, me regenerou para essa nova vida. Mas você, onde está a sua mente? Aqui? E querem viver uma vida com palacete assombrado. Tem irmãos que estão vivendo como se esse mundo fosse assim mesmo. Tem irmãos que estão cegos ou se deixaram cegar porque abandonaram a centralidade do Evangelho. Vá porque é eterno. Porque a verdadeira santidade sempre se manifesta em amor fraternal. Sempre. Sabe como que o mundo Roberto, vai saber que nós é cristão? Você pode citar 10 versículos para ele. Você pode vir de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço. Pode fazer o que quiser. Mas quando eles veem o Roberto abraçando o não amável, abençoando vidas, onde ele está? Seja no trabalho. Sabe aquelas horas que você faz a mais? Ninguém aqui dos irmãos sabe. Mas você faz porque você nasceu de novo. Você abençoa vidas. Você faz seu trabalho com excelência. Aí o mundo vai entender que realmente você é uma nova criatura. Quando você vai para as ações práticas da vida cristã, de amar, cuidar o outro, o mundo vai ver, não, aquele lá não é evangélico, não. Aquele é cristão mesmo. Aquele é transformado. Não importa tudo o que vai acontecer na sua vida. Lembre-se sempre, a salvação, o Deus que te salvou, Ele te transformou para que Ele possa ser evidenciado na sua vida dia após dia. Esse é o desejo de Deus. Uma vida santa, separada deste mundo. Amém?